tarde, pessoal. Tudo certo? Então, eu vou iniciar uma série de problemas de álgebra resolvidos para aquele aluno que está aprendendo álgebra venha aperfeiçoar o seu conhecimento propriamente em álgebra, né? Em matemática, manipulações com as operações aritméticas, subtração, adição, divisão, multiplicação, potenciação e extração de raízes quadradas, cúbicas, ou seja qual for a sua ordem. E esses problemas eles foram tirados de um livro que encontrei na internet. Baixei ele para poder conhecer, claro, exatamente os seus problemas, né? E então achei muito interessante e resolvi fazer uma série de vídeos a respeito disso. O nome do livro é 50 Problemas de Álgebra Desafiadores Totalmente Resolvidos. Bom, o autor ele se chama Chris McMullen, alguma coisa assim. Bem, o Macmillan, acho que deve ser isso. E aí o primeiro problema dele é exatamente este que nós temos aqui na tela. Encontrar o valor de x na equação abaixo, né? Bom, o valor de x aqui que nós vamos encontrar, ele nada mais é do que um valor real. Até porque é o seguinte, né? A raiz quadrada de x, vou escrever aqui, né? Você pode ter a raiz quadrada de x. O que é isto? Aqui. Peraí. Raiz quadrada de x como sendo um valor positivo se o teu x for positivo. Agora, se o teu x for um valor negativo, né? Se isso aqui for um valor negativo, o resultado disso ele não existe. Ou seja, dentro do campo dos números reais, dentro do campo dos números reais, né, você não encontra solução para a raiz quadrada de número negativo. Então a gente parte do pressuposto que essa raiz quadrada de x aqui, ela resultará em um valor positivo e vamos somar com um outro valor positivo, que a raiz de 2 também é um valor positivo, né? E resultará num outro número que é positivo. Ok? Muito bem, então vamos lá. Deixa eu só apagar aqui então, para ficar trabalhável aqui na tela. Vamos lá, apagando. E como é que a gente resolve isso, né? Não é difícil. Esse primeiro probleminha aqui é bem simples. Eu acho que ele vai dar um conhecimento assim já mínimo de como você deve operar com uma equação. Essa equação é uma equação chamada equação irracional, né? E vamos lá. Então a raiz quadrada, deixa eu colocar aqui da cor, ficar a raiz quadrada de x, a raiz quadrada de x mais a raiz quadrada de 2 é igual a raiz quadrada de 32. Muito bem. A raiz de x, ela é o x é incógnita, né? Então, lembrando que o x ele pertence ao conjunto dos números reais. E x é uma incógnita. Incógnita ela tem uma origem latina. O in é negação e cognitus, né? Cognitus significa conhecer. Então você não conhece, ou seja, isso aqui é, em outras palavras, é desconhecido. Algo que você não conhece é desconhecido, certo? Muito bem. Então, a tua incógnita, ou seja, esse valor aqui, x, ele é um valor desconhecido. Você não sabe qual é o valor de x, que, sendo extraído a raiz quadrada dele, somado com 2, é igual a raiz quadrada de 32. O que você deve fazer?
Bom, primeiramente, dá para resolver de diversas formas isso daqui. Uma delas é a seguinte, que é a mais óbvia e mais intuitiva. É você passar o raiz de 2 para o lado direito da equação. Né? Raiz de x é igual a raiz quadrada de 32 menos a raiz de 2. Muito bem, é isso que nós temos. O x está somando no lado esquerdo, então no lado direito da tua equação ele passaria a ser passaria a subtrair. Eu quero tratar desse negócio aí de passar para um lado, passar para o outro depois. Tá? Acho que no finalzinho do vídeo posso fazer uma referência a isso. Porque na verdade, né, eu quero dizer a vocês que esse negócio de passar para um lado, passar para o outro não existe. Né? Não assim, dessa forma, como a gente conhece. Funciona, o método funciona, coincidentemente funciona, né? Mas não assim que, na verdade, se trabalha a matemática corretamente. O que nós vamos fazer agora? Vamos tentar eliminar esse radical aqui do x. E como é que você elimina o radical do x? Multiplicando o raiz de x por ele mesmo. Mas para eu fazer a multiplicação da raiz de x por ele mesmo, né, dessa seguinte forma aqui, ó, certo? Eu precisarei fazer o quê? A multiplicação do lado direito por ele mesmo. Tá? Então, vou ter que fazer isso daqui, ó. Raiz de 32 menos a raiz de 2 multiplicada por ela mesma, né? Raiz de 32 menos a raiz de 2. Então eu vou precisar fazer isso. Mas por que eu tenho que fazer isso, né? Para poder eliminar o radical. Bom, mas deve ser feito assim? Pode ser feito assim. Inclusive, eu vou apagar aqui. Eu vou fazer de modo mais direto. Que é o seguinte. Vamos fazer assim, ó. Aqui. Deixa eu apagar. Enquanto eu apago, vocês vão pensando, né? Que é muito mais... Na verdade, existe um porquê a gente pode fazer dessa forma, né? Que se resume exatamente em elevar ambos os membros da equação ao quadrado. Nós chamamos o lado esquerdo da equação, este lado aqui, ó, deixa eu só mudar a cor. Tá. Nós chamamos esse lado aqui da esquerda da equação de primeiro membro e esse outro aqui de segundo membro. Então tá bom, o primeiro membro, que é este aqui agora, passou a ser só a raiz quadrada de x, e o segundo membro, você vai elevar ambos os lados, né? Ambos os lados ao quadrado. Muito bem, como é que faz? Vamos lá. Então você vai fazer o seguinte, raiz quadrada de x elevado ao quadrado é igual a raiz quadrada de 32 menos a raiz quadrada de 2 também elevado ao quadrado. Como o x é um número positivo, né, então isso aqui na verdade passa a ser o seguinte, né, raiz de x multiplicado pela raiz de x, é o que a gente tinha escrito anteriormente, lembra? E raiz de x vezes raiz de x, isso vai ser igual a raiz de x ao quadrado. Muito bem. Mas antes, temos que lembrar que raiz de 32 menos raiz de 2, isto aqui é um quadrado. Veja bem, olha aqui, ó. Vamos escrever aqui, ó. Isso aqui é um quadrado do quê? De uma diferença de 2 termos, ó. Estão vendo aqui? 2 termos. E isso aqui é o que a gente chama lá no 8º ano de produto notável. Lembram disso? Vamos escrever aqui do ladinho que tem um produto notável. A menos B ao quadrado é igual ao quê? Isso é o quadrado da diferença de 2 termos. Então, é A ao quadrado menos 2 vezes A
vezes b mais b ao quadrado. O que significa isso? Significa o seguinte, que o primeiro, quando eu me refiro aqui, e aqui o segundo, são o primeiro termo e o segundo termo. Então, o primeiro termo sempre ao quadrado, menos o dobro da multiplicação dos termos, mais o segundo termo ao quadrado. Então, você vai pegar e vai identificar quem é o primeiro termo aqui. O primeiro termo é a raiz de 32. Então, ele seria quem? Seria que nesta identidade aqui, né, nesse produto notável, ele seria o A. E quem seria o raiz de 2? Seria o segundo termo, né? Então seria o B. Então o que você vai fazer é exatamente isso. Você vai colocar no lugar do A o raiz de 2, de 32, e no lugar do B o raiz de 2. E vai fazer isso aqui. No lugar do A, então, aqui é o raiz de 32. Não esqueça de pôr o parênteses. Menos 2 vezes o A, que neste caso é o raiz de 32, vezes o B, que é raiz de 2, somado com, abre parênteses, raiz de 2 ao quadrado. Beleza? E daí? Como é que nós vamos dar continuidade a essa continha aqui? Eu vou mudar aqui a tela aqui, nós vamos continuar no próximo quadro aqui. Vamos lá. Então nós temos assim, né? Vamos reescrever aqui rapidamente. Raiz de raiz de 32. Opa, tá muito ruim isso. A letrinha ruim, né? Então aqui vamos apagar. Vou escrever mais para baixo. Não vai ficar tão ruim. A raiz de 32 menos a raiz de 2 elevado ao quadrado, como eu já havia feito, menos 2 vezes a raiz de 32 vezes a raiz de 2 mais, abre parênteses, a raiz de 2 ao quadrado. Ora, o que é a raiz de 32 ao quadrado? A raiz de 32 ao quadrado é a raiz de 32 vezes a raiz de 32. Estou sendo bem detalhista. Menos 2 vezes. Olha só. Existe uma propriedade matemática que é a seguinte. Que a multiplicação... Tá. Que é a seguinte. A raiz de um número positivo multiplicado pela raiz de um outro número positivo é igual à raiz da multiplicação desses números positivos. Um exemplo, esse mesmo exemplo a gente pode fazer, né? Então aqui, raiz de 32 vezes raiz de 2 passa a ser então agora o quê? Raiz de 32 vezes a raiz de 2. Certo? Mais a raiz de 2 vezes a raiz de 2. Ora, o que é a raiz de 32 vezes a raiz de 32? É exatamente essa propriedade que nós estamos utilizando aqui agora. É a raiz, né, de 32 vezes 32. Menos 2 vezes. Agora você multiplica o que está no radical. Esse símbolo aqui se chama radical, não é raiz quadrada, tá? É raiz quadrada porque nós temos o índice aqui, o índice é 2 quando nós estamos fazendo a operação aqui, estamos resolvendo um problema. Mas isoladamente isso daqui é apenas radical. Muito bem. 32 vezes 2 dá 64. Somado com raiz de 2 vezes raiz de 2 é a raiz de 2 vezes 2. Novamente, então aqui vai dar raiz de 64 menos, certo? 2 vezes a raiz de 64 é quanto? Todos sabem que é igual a 8. Por quê? Porque qual é o número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes, porque é justamente por isso, raiz quadrada, né? Resulta em 64. É 8. Mais raiz de 2 vezes 2 é igual a raiz de 4.
Então isso aqui, novamente, raiz de 64, 8, menos... deixa eu ver... 64 eu estou somando. Olha só que bobagem que eu estou fazendo. Eu vou deixar assim com esse erro mesmo, né? Esse erro aqui. Que bobagem. Não. Ou eu já vi. Não, ainda bem que eu vi. Acontece. Assim como vocês também erram, né? O aluno erra, o professor também erra. Está concentrado já em alguma outra coisa aqui, pensando em outras coisas ao mesmo tempo que fala. Que coisa. Tá, voltando aqui então. Raiz de 32 vezes raiz de 32. 32 vezes 32 dá 1024. Então isso aqui fica 1024. Isto. Agora sim. A raiz de 1024 é igual a 32. Menos 2 vezes 8, 16. E raiz de 4 é 2. Ora, 32 por quê? Porque qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 1024? O próprio 32. Né? Aqui, ó, nessa multiplicação aqui, ele já denuncia isso, né? Já revela isso, aliás. 32 menos 16 é igual a 16. E 16 mais 2 é igual a 18. Muito bem. Então, no problema anterior, o que nós tínhamos lá? Vou mostrar aqui. Ó. No problema anterior, nós tínhamos raiz de x vezes raiz de x é igual... E resolvemos todo esse lado direito aqui, né, da nossa equação. Que deu quanto? Deu 18. Opa. Que deu 18. Vamos escrever aqui. E nós vamos agora dar continuidade a isto aqui. Ó. Vamos lá então. Voltando lá na nossa tela anterior. Certo. Então, nós temos ali que raiz de x vezes raiz de x é raiz de x ao quadrado, que é igual a 18. Lembrando, como já havia dito isso para vocês antes, x ele é um número positivo e a raiz quadrada de uma potência, né? A raiz quadrada de uma potência quadrática é igual ao valor da base, x, partindo do pressuposto de que x ele é um valor positivo. Mas, só para relembrar, temos que raiz de x ao quadrado é igual, na verdade, ao módulo de x. Isso aqui é um outro detalhe. Mas, na verdade, isso aqui é uma verdade matemática que a gente não pode deixar passar, né? Se o teu x for positivo, né? Então, seja, o que é módulo de x? O módulo de x é igual a duas situações. Primeiro, se o x for positivo, então o módulo de x vai ser x. Né? Se o x for negativo, o teu módulo de x vai ser menos x. Muito bem. Como a gente já sabe que x é um valor positivo, então o valor do módulo de x aqui vai ser x. De qualquer maneira, vai ser um valor positivo aqui, ó, se x for positivo, né? Bom, esquecendo isso, passando isso batido rapidamente, né? Vamos continuar aqui com a nossa resolução. Então, raiz quadrada de x ao quadrado é igual a 18, e isso passa a ser igual a x, que é igual a 18. Como eu falei para vocês aqui, ó, raiz quadrada de x ao quadrado é igual a x. Então, nós temos o problema solucionado. Há também a possibilidade de você resolver da seguinte forma, olha só. Vou passar aqui para um outro. Olha aqui. Na verdade, nós tínhamos isso aqui, ó.
raiz quadrada de x é igual a 18. E como eu falei para vocês, a raiz quadrada de x ao quadrado é igual ao módulo de x. Vamos refazer isso direitinho. Módulo de x, na verdade, ele será igual a seguinte situação. Se o x for maior do que zero ou igual a zero, o resultado vai ser x. Mas se o x for menor do que zero, o resultado vai ser menos x. Ok? Então, vou trocar esse raiz de x quadrado aqui por módulo de x. Vamos lá, vamos trocar. Módulo de x é igual a 18. Bom, vamos partir do pressuposto da seguinte análise, que o módulo de x, que esse x é positivo. Ora, se x for positivo, né, partindo desse ponto aqui, ó, então o módulo de x vai ser x, que é igual a, então, a 18. Aqui, se, vou botar aqui, se x for maior ou igual a zero. Mas e se caso o x fosse negativo, o que aconteceria? Então, se x for menor do que zero. Então, nós vamos ter aqui na seguinte resposta, ó, se x for menor do que zero, nós vamos ter, então, módulo de x igual a 18. Então, se x é menor que zero, então a resposta vai ser aqui, essa aqui, ó, menos x. Menos x igual a... Eu botei aqui menos, isso aqui não existe. Deixa eu apagar. Eu acho que eu fiz sem querer isso aqui. Isso aqui não existe. Então, o módulo de x vai ser quem, então? Vai ser igual a menos x igual a 18. Ora, isso implica no seguinte, que multiplicando por menos 1, quando tu tem na incógnita um valor negativo, né? Multiplicando por menos 1 ambos os lados, você vai ter x igual a menos 18. Ora, será que isso faz sentido? Será que faz sentido? Vamos retomar lá. A tua expressão era raiz de x mais raiz de 2 igual a raiz de 32. A raiz de x, se o teu x for negativo, então ele vai ser raiz de menos 18 mais raiz de 2 igual a raiz de 32. Como eu falei anteriormente, raiz quadrada de um número negativo, isso aqui não faz sentido, não no campo dos números reais, então isso aqui não existe. E se não existe, essa soma aqui ela não pode ser operada. Então aqui, ó, como é que fica um número que não existe somado com raiz de 2? Não pode ser 32. Então essa situação aqui, ó, ela se torna inviável, né? Então ela se comprova de fato de que a raiz quadrada de x elevado ao quadrado, né, para dar 18 só pode ser um valor que é positivo, não pode ser outro. Entendido? É isso aí. Então, na verdade, o teu valor é 18, certo? Se você somar a raiz quadrada de 18 mais a raiz quadrada de 2, isso vai resultar em raiz de 32. Ok? Qual seria a raiz quadrada de 18? Vamos colocar aqui. Vamos fazer a operação aqui rapidamente para ver se fecha de fato, né? A raiz quadrada de 18 é igual, aproximadamente, tá? Porque a raiz quadrada de 18 ela tem infinitas casas decimais. Então seria 4,24, 26, 40, 687, aproximadamente, com infinitas casas decimais, mais a raiz quadrada de 2, que é 1,41, 42, né? O que mais? Vamos ver aqui. Raiz quadrada de 2,
41, 42, 13, 562. 3 pontinhos, porque também é um número com uma quantidade infinita de casas, são números irracionais. E a soma desses dois números aqui, ó, que eu estou colocando, tem que ser igual ao resultado da raiz quadrada de 32. Vamos ver se bate. Então aqui, vamos lá. Vamos ver se bate pelo menos aproximadamente, né? Então vamos refazer aqui uma continha. Vamos pegar essa parte aqui. Então aqui, ó, 4,24, 26, 40, 687. Isso daqui é a raiz de 18. Vamos somar com a raiz de 2. E a raiz de 2 deve ser igual à raiz de 32. A raiz de 2 é 1,41, 42, 13, 562. Os 3 pontinhos, claro, né? Vocês percebem que somar um número com infinitas casas decimais você não pode resolver? Até porque, assim, ó, aritmeticamente, assim, fica difícil, a não ser que você considere as raízes quadradas mesmo. Por quê? Porque qual seria o último algarismo que você vai tomar de cada número para te poder somar com... Melhor falando, qual é o último algarismo da raiz, depois de extrair da raiz da raiz quadrada 32, de 18 e de 2, para te poder somar? Você tem aqui um último algarismo. Será que tem um último algarismo? Tem um último algarismo aqui no final? Para te poder somar um a um e poder ter um resultado? Não dá para fazer, né? Então, assim, somados esses dois valores, vou somar eles truncados, né? Ou seja, até ali, até a casa decimal que aparece, isso vai dar quanto? Vai dar igual... Vamos somar isto, 4,24, 26, 40, 687, mais 1,41, 42, 13, 562. O resultado disso foi 5,65, 68, 54, 249. É claro que esse resultado nós obtivemos ele somando, considerando até aqui, ó, até aqui de cada um, truncado. Isso não tem como considerar todos aqui, porque eu não conheço todas as casas, né? Eu não sei quem vem depois, então não dá para somar, eu não sei. A minha própria calculadora aqui, ela não informa os dígitos após esse último algarismo aqui, ó. Não informa aqui, né, esses últimos algarismos. O display aqui é pequeno. Mas será que isso aqui corresponde aproximadamente à raiz quadrada de 32? Vamos ver então. Raiz quadrada de 32 deu exatamente isso daí, claro, com as infinitas casas ainda. Então corresponde. Então a tua raiz quadrada, ela é de 32, corresponde à soma da raiz quadrada de 18 mais 2. Isso está feito. Muito bem, então, de fato, nós encontramos a raiz quadrada. Qual é o x que corresponde a aquela equação? Bem, rapidamente aqui, como eu havia dito antes no princípio, vamos pensar aqui numa equaçãozinha, né, simples, x mais 1 igual a 3.
Por que eu não posso parar e pensar da seguinte forma? Ó, x igual a 3 menos 1 e o mais 1 aqui, ele passa para o outro lado aqui como menos 1. Porque eu tenho que pensar o seguinte, que eu tenho que resolver essa equação aqui, acrescentando de cada lado da equação qual é um valor que anularia este e manteria o x isolado. Então, para anular o mais 1, eu tenho que acrescentar aqui na equação, tenho que acrescentar um valor oposto a mais 1, ou seja, menos 1. Mas na medida em que eu acrescentei um valor oposto a mais 1 no lado esquerdo, eu também tenho que fazer o mesmo no lado direito. Também tenho que acrescentar um valor oposto ao mais 1 no lado direito. Ora, ao fazer isso, eu vou ter então o quê? Vou ter aqui este resultado dará 0, porque 1 somado com menos 1 é 0, então eu vou ter x. X mais 0 é o próprio x, e 3 menos 1 é 2, certo? Claro que fazer assim está extremamente correto, né? E por que isso aqui ele é correto? Porque aparece esse menos 1 aqui, ó, quando você acrescentou. E esse mais 1 menos 1 aqui, ele foi cancelado, ele como que fica oculto, né? Aqui, ó, mas na verdade ele está aqui, ó. Tem uma soma de 0 aqui, ó, que não aparece, porque x mais 0 é 0, não é? Ora, não, x mais 0 é x. Ora, e de onde vem esse 0? Esse 0 é uma soma de números opostos entre si, o mais 1 menos 1. Por isso é que eu posso optar em resolver dessa forma aqui, dizendo passa para o outro lado, trocando o sinal. Mas na verdade tu não passa um número para o outro lado, tu acrescenta dos dois lados, certo? Nenhuma equação, uma quantidade para te anular alguma delas, dos valores que está em algum lado da equação. Então você faz isso. Bom, eu acho que para ter uma noção já podemos ficar por aqui e está resolvido o nosso primeiro probleminha da série de problemas de álgebra. Muito obrigado, um abraço a todos e inscrevam-se no canal. Isso é importante porque você vai receber as várias atualizações aqui de resoluções matemáticas, né? E é isso aí. Um abraço, até mais.